O Asus G750JW foi um dos laptop gamers mais cobiçados para a época do seu lançamento, e o preço de se ter o logo da ROG, um i7 de quarta geração e uma GTX 765M era de aproximadamente 2.500 no valor da época. Se a gente convertesse para o valor de hoje, com a correção do dólar e com a inflação, estamos falando por volta de R$ 7.500. E na época que ele foi lançado, obviamente que ele rodava praticamente todos os jogos super bem. Pesando quase 5 quilos, diferente de muitos laptops ultra leves que a gente tem hoje, falando de laptop gamer, ele pelo menos já vinha com uma resolução Full HD, com painel TN, que era muito mais comum para a época. E para uma tela de 17 polegadas, já está ótimo para poder jogar. Mas o que realmente pode prejudicar a experiência gamer nessa máquina são os 8 GB DDR3 com uma frequência de 1600 MHz que veio originalmente nele. Diferente do que a gente fala hoje em dia, de que os laptop gamers, os PC gamers precisam ter pelo menos 16. Em um jogo de mundo completamente aberto, como é o caso do GTA, obviamente que a gente tem que fazer alguns comprometimentos de configuração para a gente poder rodar liso, principalmente por causa da quantidade de RAM que o computador tem, mas a gente tem uma opção, para essa configuração aqui desse laptop, que é colocar mais 8 GB de RAM, 2 pentes de 4 aí, tá? Porque essa placa-mãe ele permite isso, tá? Uma placa-mãe que tem 4 pentes, na verdade 4 slots, e ela vem com 2 slots ocupados com 2 memórias de 4, então teria a opção de colocar mais 2 memórias, para a gente poder extrair o máximo aí, principalmente de jogos de mundo aberto, como é o caso do GTA. E pessoal, se vocês acharem que faz sentido a gente fazer um teste com mais memória RAM para ver se muda alguma coisa do desempenho, deixa aí nos comentários, tá? Já aproveita, dá um like, se inscreve no canal para a gente poder continuar essa saga aí de testes, beleza? Não só nesse computador, mas em outros PC Gamer também. Nossa, onde eu caí? Caí no limbo? Ah, não, cair tá certo aqui. Então, passando rapidamente aqui, tá, pessoal, para vocês verem, o GTA, é um jogo aí que, apesar de ser pesado, mas até já tem mais de 10 anos aí, então ele consegue rodar, aqui nessa configuração, obviamente mexendo um pouco, não deixando todos os gráficos no talo, enfim. A gente consegue rodar aí com mais de 60 FPS, com a GPU dando praticamente tudo que ela tem, como sempre aqui, até porque essa GPU aqui para a época ela era muito boa, mas hoje em dia ela acaba deixando a desejar, uma GPU aí por volta de 2013, 2014. O processador aqui, rodando aí por volta de 30% de utilização, com a temperatura de 70 graus Celsius. Os jogos de FPS, como é o caso do CS2, por exemplo, eles costumam ser mais impactados pelo processador do que pela GPU, coisa que acontece já nos jogos de mundo aberto, onde a GPU tem um impacto maior. Então, como vocês podem ver, apesar do CS2 não ser um jogo mega pesado, ele não está rodando ali acima dos 80 FPS. Isso é o fato exatamente pelo i7 4700HQ, ele ser já um processador bem antiguinho, apesar de ser um i7. O que reforça o fato de vocês precisarem sempre tomar cuidado na hora de comprar o processador para não comprar simplesmente por ser i7. Nesse caso é um i7 de quarta geração. Então é um processador bem ultrapassado. A tecnologia de painéis, principalmente de monitores gamer, avançou muito desde que esse laptop aqui foi lançado. Tanto que grande parte dos laptop gamers hoje em dia já vem pelo menos com 120 Hz de taxa de atualização. Enquanto esse aqui é, por exemplo, 60 Hz e ainda um painel TN, que era muito mais comum para a época. Só que mesmo assim, pessoal, mesmo tendo essas configurações mais de entrada para o dia de hoje, é uma configuração, principalmente para quem é um pouco mais recente aí no mundo do universo gamer, não está acostumado a monitores praticamente de 60 Hz aí, por ter uma taxa de atualização mais baixa, ela traz uma sobrecarga para a GPU e para o processador bem mais baixa, que acaba sendo uma vantagem, principalmente para hardwares mais antigos. Mas de qualquer forma, mais um jogo aqui que a gente consegue jogar tranquilo, a gente está rodando aí com mais de 60 FPS também. O jogo não é um mundo completamente aberto, como é o caso do GTA, ele tem uma história aqui mais linear, só que mesmo assim, bem fluido o jogo, dá para jogar tranquilamente acima de 60 FPS, processador super tranquilo, temperaturas também. Aqui em relação ao consumo de RAM, até pelo jogo ser mais antigo aí, tô consumindo 4 GB de RAM, um pouco menos da metade do que esse laptop tem de RAM. Mas vamos testar também aqui agora jogos um pouco mais pesados aí para ver, um pouco mais pesados e um pouco mais atuais, para ver como que ele roda. Falando de GPU,
né, que é a GTX 765M, que equipa essa máquina aqui, infelizmente ela já parou de ter suporte aí da Nvidia com atualizações de drivers, tá, pessoal? Isso é um ponto que vale reforçar, principalmente para você que está procurando uma GPU, né? Sempre importante ver se a geração dessa GPU ainda oferece suporte da fabricante, que no caso aí, se eu não me engano, não sei se faz uns 2, 3 anos que a Nvidia parou de atualizar os drivers para a série 700, na verdade. Quais são os possíveis impactos que pode gerar? Primeiro deles é em relação a possíveis otimizações de tecnologia, né, que os drivers novos vão trazendo, essa GPU acaba não recebendo, tá, infelizmente. E segundo ponto é que os jogos novos, eles acabam tendo suporte para poder jogar só a partir de determinado driver. Eu tive um exemplo de um jogo aqui que eu tentei rodar nesse computador, que foi o Doom Eternal. Ele não abriu, ele só aceita um determinado driver para frente, ou seja, mais atual, e acabou não rodando nem abrindo, né, esse jogo aqui nesse computador. Mesmo que ele rode, ele não oferece suporte. Provavelmente, tá? Deve ter meios alternativos de rodar aí, né? Rodando jogos clandestinos. Não quero ter dor de cabeça, acho que você também não. Quando quiser rodar, você quer simplesmente comprar um produto e sair jogando, tá bom? Então é importante reforçar isso. Sem contar que essa GPU especificamente que eu tô falando para vocês, ele só tem 2 GB de VRAM, que para os jogos de hoje é totalmente sofrível. Tanto que vocês podem ver na tela aí, que apesar do The Witcher estar rodando, ele tá rodando a 1700 megabytes de VRAM, só que não tá rodando nem Full HD, tá? Eu coloquei aqui 1600 por 900, porque se eu colocasse em Full HD, ele ficava muito no tal dos 2 GB de VRAM que ele tem, tá bom? Então, né, é um dos pontos negativos aí de hardware mais antigo. E óbvio, que vocês puderam perceber que além do impacto da VRAM, o impacto do FPS, tá, pessoal? Ó, eu tô numa área fechada aqui com o Jared, e mesmo assim eu não consigo bater 30 FPS. Tá? E eu já deixei nas configurações no mínimo possível em 1600 por 900. Então aí já tá um exemplo de um jogo que a gente já sabe que é pesado desde a época que lançou. Quando veio a atualização de patches ainda, isso até piorou. É um jogo pesado que essa GPU não consegue tancar, tá bom? Ele roda, mas claramente para um jogo instável esse laptop não serviria. Alguns jogos atuais essa máquina roda, ou pelo menos abre? Sim, ela abre. Né, para um laptop de 10 anos, eu posso afirmar para vocês que ele ainda dá um caldo, mesmo que você tenha que abrir bastante a mão de qualidade em alguns momentos, em outros jogos não. Mas eu afirmo para vocês que ainda é uma ótima opção para quem não quer gastar tanto, quer pegar um laptop de segunda mão, ou tem um primo, um amigo que quer vender o seu laptop mais antiguinho e você não quer gastar tanto. Além de você poder jogar, você tem a questão da portabilidade, você pode usar para estudar, usar para navegar. Então, se você achar uma negociação bacana, se você achar um preço bacana, cara, eu recomendo. Só prestem atenção sempre no estado, na condição física do produto. 10 anos de utilização, então se a pessoa não cuidar bem, você pode entrar numa furada e gastar dinheiro à toa, tá? Então até por isso que eu vou deixar no card para vocês, tá, pessoal? Um vídeo que eu mesmo fiz de uma restauração, de uma limpeza de um laptop, inclusive esse aqui, tá? Eu desmontei, fiz uma limpeza, troquei pasta térmica e por isso que ele consegue rodar aí o que vocês puderam ver, né? Apesar de alguns jogos ele ser bem sofrível, exatamente pela força gráfica que precisa extrair. E eu vou deixar também no link da descrição todos esses itens, todos esses equipamentos, ferramentas que você precisa utilizar e são bem simples para poder fazer essa manutenção também. Valeu, galera, e até a próxima review.